Minha tia, que era casada recente e que estava no auge dos seus 22 anos de idade, ela morava no sítio que era dos meus avós. Conta que sempre ela preparava o almoço e ia levar para o marido dela na roça. E um dia, como de costume, ela foi levar o almoço para ele. E isso era em torno do meio-dia. E junto iam os cachorros dela. Em uma certa altura do caminho, ela se deparou com algo igual a um cachorro. Só que era bem maior do que os cachorros dela e era bem peludo. Ela nunca tinha visto um cachorro igual por ali. E aquilo veio em direção dela, rosnando e feroz. Mas os cachorros dela atacaram aquilo. Então eles começaram a brigar e rolar com aquela coisa morro abaixo. Ela saiu correndo sem olhar para trás e gritando muito. E o meu tio ouviu os gritos de socorro dela. E ele foi ver o que estava acontecendo e se deparou com ela em cima de uma mangueira de gado. E ela contou para ele o que tinha acontecido. E ele foi com ela para casa. E chegando lá, ele pegou uma espingarda e foi atrás daquela coisa, mas já não achou nada. Ela conta que mais tarde os cachorros voltaram, muito machucados. Então ela cuidou deles. E ela não levou mais comida para ele. E ele sempre levava a espingarda e voltava para almoçar na casa deles. Mas ela nunca soube dizer ao certo o que era aquilo. Mas pelas características, era sim um lobisomem. Minha avó relata isso até hoje, com detalhes. E hoje ela está com 87 anos de idade. E neste sítio sempre apareciam coisas estranhas. Olha, pessoal, a minha humilde opinião. Se fosse vampiro, eu não acreditaria. Mas lobisomem, vamos analisar. Eles não têm problema com a luz do dia, eles só não se transformam. E eu, que já morei em mato, quando era criança, há muitos anos atrás, o mato, os sítios, as fazendas, eram lugares sinistros. Muitas e muitas vezes eu fiquei com medo andando por aquelas estradinhas, cruzando aqueles riachos durante o dia, a luz do dia batendo e a gente sentia aquele calafrio, aquele medo. Então eu acredito que é bem possível, sim, naquela época, um lobisomem se transformar durante o dia. Por que não? E este foi o relato de hoje. Se gostaram, deixe o seu curtir, o seu comentário. Digam aí, vocês acham que existe lobisomem durante o dia? Eu era recém-nascido e a minha mãe não quis me batizar. Até hoje eu não sou batizado. Minha família mora na grande cidade de São Paulo, onde é difícil escutar este tipo de relato. Aqui não é uma cidade de interior, mas na época tinha muitos terrenos baldios e muitas casas em construções. Muitas pessoas diziam que toda sexta-feira um ser passava pelas ruas do bairro. Ele passava correndo e gritando, e com ele vários cachorros corriam junto, latindo e brigando. E o portão da minha casa tinha cerca de 3 metros de altura. E meu pai tinha 7 cachorros grandes. Ele gostava muito de cachorro. Foi quando uma noite um bicho muito grande
pulou o muro e começou a bater em todos os cachorros. Meu pai acordou e quando ele ia abrir a porta para ver o bicho, aquela coisa começou a bater na porta com muita força e começou a arranhar. E de vez em quando ele parava de bater na porta para bater nos cachorros novamente. E meu pai resolveu finalmente abrir a porta. E foi quando o ser bateu muito forte na porta. E meu pai ouviu uma voz grave que se misturava com um tom de choro e rosnado e disse: "Eu tenho fome, quero me alimentar." E começou a bater na porta com mais força, que começou a rachar com as pancadas. Foi quando a minha mãe, que é evangélica, começou a orar. E ela começou a citar o Salmo 91. A criatura que estava quase derrubando a porta parou de bater e deu um grito horrível, e tão alto que fez tremer as paredes da casa. E os meus pais ouviram o ser pular o muro e sair correndo, e com vários cachorros de rua correndo atrás do bicho. Dias depois, outras pessoas no bairro diziam ter visto o bicho correndo pelas ruas, mas sem saber dizer o que era exatamente. Uns diziam ser um tipo de lobo, mas diziam que as patas da frente pareciam com braços. Galera, e este foi o relato do Hugo. Ele não foi batizado por questões religiosas, né? Mas o poder da oração afastou aquele bicho. Esta história que vou contar, pouca gente sabe. E não é fácil falar sobre o que eu vi. Era uma sexta-feira de lua cheia e eu voltava da casa da minha namorada, que mora no outro lado do rio, a ponte de arame que atravessa o rio Macaco, e é o caminho mais curto até a minha casa. Normalmente ela balança com o vento debaixo dos pés, mas naquela noite estava mais silenciosa do que nunca. Quando pisei na ponte, senti um frio estranho subir pela espinha. Tentei ignorar, colocar o capuz do casaco e caminhar mais rápido. E no meio da ponte foi quando eu vi uma criatura enorme. Ela estava parada na minha frente, bloqueando o caminho. A luz da lua iluminava aquele bicho de um jeito que não deixava dúvidas. Era um lobisomem e a criatura estava de pé, com o corpo coberto de pelos grossos e os olhos eram vermelhos, que brilhavam de um jeito sobrenatural. O peito arfava como se estivesse me farejando e cada respiração fazia um som grave, quase um rosnado. Eu fiquei paralisado, sem saber se recuava ou tentava passar correndo. Mas cada movimento que eu fazia, por menor que fosse, parecia deixá-lo mais alerta. Os olhos me seguiam, como se estivessem prontos para me atacar. Eu podia ver as garras afiadas, as presas que saíam da boca e aquele cheiro forte, quase insuportável, que tomava todo o ar ao redor. Eu tentei dar um passo para trás, mas a ponte balançou e o barulho pareceu irritar o lobisomem. Ele soltou um rosnado profundo e avançou um passo na minha direção. Neste momento, a minha única opção era correr. Eu me virei e saí correndo de volta pelo caminho que vim. Corri sem olhar para trás. Sentia a ponte balançando mais e mais a cada passo que dava. Era como se o lobisomem estivesse correndo atrás de mim. O meu coração parecia que ia morrer. O som dos meus passos se misturava com o som do vento e com o barulho das correntes da ponte. Foi então que, já quase no final,
eu olhei por cima do ombro e a criatura estava lá, parada, como se o limite da ponte fosse o seu território. Ele me observava imóvel, com os olhos fixos em mim. E depois de alguns segundos, ele deu meia volta e desapareceu na escuridão. Até hoje, quando eu cruzo aquela ponte, sinto como se ele estivesse ainda por lá, guardando a passagem. Depois daquela noite, eu evito este caminho se a lua estiver cheia. E sempre em silêncio, eu faço o sinal da cruz antes de atravessar, só por precaução. Tá aí, galera, este foi o relato do Emerson, do sul de Santa Catarina. Este foi o relato de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Boa noite.